professor Bruno e continuando a nossa matéria de modelos atômicos, hoje nós vamos falar sobre isótopo, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. E também vamos discutir sobre a teoria da massa atômica e também falar sobre átomo neutro. Tudo bem, pessoal? Então, preste atenção nessa aula que vai ser importante para as próximas, tá? Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vai resolver aqueles exercícios que eu havia passado na aula para fazer sobre modelos atômicos, né? Então, o primeiro exercício, ó, vamos olhar aqui, né? Ele fala assim, ó, vamos ler junto aqui, ó. Ao resumir as características de sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Então, o primeiro ele falou do Dalton, né? Ele falou assim, características do Dalton, átomos maciços e indivisíveis. Aí depois o Thomson, ele falou, característica do elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. E aí depois o modelo de Rutherford, que ele fala, característica do elétron da carga negativa em órbita em torno do núcleo central de carga positiva. O número de erros cometidos pelo estudante é... Então, se você for analisar, né, o número de erros que o estudante cometeu, ele não cometeu nenhum erro. Por que ele não cometeu nenhum erro? Porque Dalton falava isso mesmo, que a esfera ela é maciça e indivisível. O átomo, né, era uma esfera, né, maciça e indivisível, não é uma bolinha de bilhar. O Thomson falou que carga negativa incrustado, né, que seria o pudim de passas, né, que as passas seriam os elétrons e o fluido, né, o bolo inteiro do pudim seria as cargas positivas e eram bem distribuídos homogeneamente, então como se tivesse cargas positivas em volta dos elétrons. E o Rutherford, né, ele falou que é o modelo, na verdade, né, o modelo planetário, né? Então, o modelo planetário você tem aqui um núcleo, né? Você tem um núcleo positivo, e em volta desse núcleo gira os elétrons, que é negativo, tá? Então, e o núcleo é positivo, tá? Ele não falava de nêutron, tá? Tomem cuidado com isso. A ideia de nêutron, ele sabia que existia algo junto com o próton, mas não sabia que era nêutron, tá bom? Então não cometeu nenhum erro, então é a alternativa A, é zero, então não tem nenhum erro. Tudo bem, pessoal? Então essa era a primeira questão. Então a segunda questão é essa 2007, né, que fala assim, adaptada, né? Na tabela a seguir, qual é a alternativa que melhor preenche as lacunas nas colunas de 1 a 4, respectivamente? Então, por exemplo, na coluna 1, né, é assim, esse átomo aqui é que saiu apagado, tá, pessoal? Mas aqui era o iodo, tá bom? Aqui ele deu a dica que é o iodo, o átomo de iodo normal, tá bom? Então, se é o iodo normal, o número de elétrons do iodo é igual ao de prótons, quando o átomo é neutro. Então, é 53 aqui, tá? Aqui, então, vou marcar aqui, ó, 53. Tudo bem? E iodo aqui saiu apagado, mas ele é 127 a massa do iodo, tá bom? Então, aí você descobriria se fazia 127 menos 53, vai dar 74 nêutrons, tá? Aí, que mais? Então, e aqui a 1, né? A 1, que número que vai ser aqui do elétrons? Ó, o cálcio, ó, tá vendo meu cálcio? O cálcio tem 2 mais. 2 mais é que ele perde 2 elétrons. Então, o número de prótons é 20. Então, se perde 2 elétrons, o número de elétrons quanto que é? 18. Então, é 18,53, tá? Aí o terceiro, ó, eu tenho um átomo que tem o número de prótons 16, né? E número de nêutrons 16, tá? Então o número de elétrons, se o átomo é neutro, aqui no caso é o oxigênio que apagou também, que estava apagado, tá? Então vai ser 16 também, tá? Então o número de elétrons é 16. Porque quando o átomo é neutro, o que é neutro? O número de prótons é igual a de elétrons, então é 16 igual a 16, tá bom?
E o último, que é o cloro, cloreto, ó, tá vendo que aqui ó, tem um menos, ó. Tem um menos aqui, tá meio apagado, mas tem um menos, né? O número atômico de prótons, né, do cloro é 17. O número de nêutrons eu não tenho, mas eu tenho o número de elétrons. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Então, e é 18, né, aqui, né? Quer dizer que ele ganhou, ele ganhou um elétron, né? Porque era 17, foi para 18, ganhou um, né? E o número de nêutrons, quanto que era, né? O número de nêutrons é assim, ele tem uma massa, né? Que a massa do cloro que saiu apagado é 35. Se o número de nêutrons é 17, prótons é 17, é só fazer 35 menos 17, que vai dar quanto? 18. Então, qual a alternativa que é? Tem 18, 53, 16 e 18. É a alternativa P. Tá bom, pessoal? Então, essa era a questão 2. Agora, a questão 3 é uma questão interessante. Ó, a questão 3, se for analisar, eu tenho um átomo que tem massa 16, número atômico 8. Eu tenho um átomo que tem massa 17, número atômico 8. Eu tenho um átomo que tem 17 e é 7, número atômico. Eu tenho outro átomo que tem número de massa 16 e número atômico 7. E aqui esse átomo R, ele ganhou 2 elétrons, ó, 2 menos, ó. E esse aqui ganhou 2 elétrons, então é 2 mais. Desculpa, esse ganhou 2 elétrons e esse perdeu 2 elétrons. Quando é mais, perde, quando é menos, ganha. Tá? Então, quando é menos, ganha elétron. Ganha elétron e aqui perde elétron, tá? Então é correto afirmar que as espécies apresentam o mesmo número de nêutrons. Quais são que têm o mesmo número de nêutrons? Então você vai ter que fazer a continha, né? Aqui, por exemplo, 16 menos 8 dá quanto? Dá 8 o número de nêutrons do X. O do Y, 17 menos 8, dá quanto? Dá 9, né? Dá 9, número de nêutrons. 17 menos 7, aqui dá 10. 16 menos 7 dá quanto? Dá 9 também. Então, ó, lembra, ó, a fórmula. Como que eu calculei o número de nêutrons? É a massa atômica, que é igual ao número de prótons, ou o número atômico, mais o número de nêutrons. Aí você isola o nêutron, vai ficar N igual a menos N. Não, desculpa, errei aqui, ó. A menos Z, né? Na verdade, o N é que eu quero achar. Então, aqui vai ser Z, tá bom? E aí você substitui, ó. Eu faço 16, que é a massa, menos 8 dá 8. 17 menos 8 dá 9. 17 menos 7 dá 10. 16 menos 7 dá 9. Então, os únicos que tem, né? Os únicos que tem o número de nêutron é o Z, Z2+, e o Y. Então, é o Z, então é o Z2+, né? O mesmo de nêutron que ele quer, né? Então, é o Z2+, o Y e o Z2+, tá bom? Então, ó, deixa eu só arrumar aqui. Pera aí. Então, ó, só pode ser qual? Alternativa A, tá bom? Então, essa é a resposta da questão 3 da PUC de Minas Gerais. Aqui, ó, assinale o que for correto. Segundo experimentos e observações de Rutherford, ó, lembra do Rutherford? Os átomos possuem um núcleo muito pequeno em relação ao volume total do átomo, segundo o modelo atômico de Rutherford. É verdade. Um átomo é constituído de um número com massa insignificante em relação à massa total. Então, ó, aqui já estava errado, né? Se você for ver. Ó. Segundo o modelo atômico de átomo, um átomo é constituído de um núcleo com massa insignificante. Ao contrário, a massa do núcleo é grande. Então, essa aqui está errado. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ó. A primeira afirmação está certa. O átomo possui um núcleo muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Verdade. E aqui fala que o núcleo desse átomo é insignificante em relação à massa total. Não, é significante. Porque não é significante é a massa do elétron. Então, aqui está errado.
Agora aqui, ó, diz que são isótopos. Lembra a aula de isótopo? Ó, isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ó. 6, 6 e 6, ó. Do carbono, ó. 12, 13 e 14. Então tá certo essa também, ó. O número de prótons, que é o isótopo, é igual. Então tá certo. Aqui são isóbaros. O que é isóbaro? São átomos com a mesma massa. 14 e 14, então tá certo também esse, né? O átomo possui 8 nêutrons e... Aqui, ó, fala. Sendo que, nesse exemplo, o átomo de carbono possui 8 nêutrons. E o de nitrogênio, 7 nêutrons. Então, o nitrogênio tá certo. Ele tem 7, porque você pega o nitrogênio, né? A massa dele é 14. E o número atômico é 7. Então, o número de nêutrons é 7. 7 mais 7, 14. Tá? E o carbono também está certo, né? 8 nêutrons, se a massa dele é 12, né? 8 menos 6, né? 8 mais 6, né? Dá 14, que seria esse átomo aqui, né? Pode ser esse átomo aqui, então tá certo, tá? Aí a última aqui, a 16, né? Podemos dizer que os átomos E4522 e G4224 são isótopos. Não, essa é falso. Por que é falso? Porque o 22 é diferente. Não, isótonos, né? Eu enxerguei mal. Isótono, é só fazer a conta. Ó. 45 menos 22. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. 47 menos 24 vai dar 3 e aqui vai dar 2. Então são isótonos, então tá certo essa aqui também. Então a única que está errado é só a afirmação 2 aqui, né? O resto tá tudo certo, tudo bem, pessoal? Então era para fazer, depois tem que fazer a soma dos numerozinhos, que tem gente que não entendeu, que mandou dúvida para mim, mas tem que somar, às vezes tem vestibulares lá, você pega lá em Brasília, tem que somar o que tá certo e colocar o resultado da soma aqui, entendeu? Então aqui acho que é 16, né? Eu não sei que número que é aqui que tá apagado, que eu peguei isso aqui numa questão de vestibular velha, então aqui acho que era 1, aqui era 2, aqui eu não me lembro, mas parece que era 14, né? Então, se fizer 16 mais 14, vai dar 30, 30 e... Se for aqui 2, 33, 32, mais 1, 33. Seria 33 a soma, entendeu? Mas eu não sei qual o número certo aqui. Mas é só somar o que está certo e somar, e essa aqui é a resposta dessa soma que significa isso. Tudo bem, pessoal? Então, era isso. E na próxima aula a gente continua essa matéria. Então, até mais e bons estudos e se vê depois.